Cheguei. Será que finalmente este vídeo vai sair, galera? Oremos para que saia. Primeiro, eu queria pedir desculpa para vocês de antemão pela minha voz, que está horrível. Eu estou em débito com o canal há alguns dias já. Tem sido dias muito complicados na minha vida. Eu sei que não seria necessário, mas eu vou fazer essa justificativa. Recentemente eu perdi um grande amigo, talvez o Brasil inteiro conheça, ele viralizou porque passou no Fantástico como o rapaz que fez o próprio velório, conhecido como Bom Sujeito. O Thiago era um amigo muito, muito próximo, uma pessoa que ficava na minha casa quando vinha na minha cidade, uma pessoa que me ajudou em momentos em que ninguém me ajudou. Então ele era uma pessoa assim no meu convívio. Ele faleceu tem uma semana e alguns dias. Depois do falecimento dele, na semana passada, eu até cheguei a gravar esse vídeo que eu queria gravar, só que assim, gente, eu tava arrasada. Eu tava com a energia muito baixa e o vídeo ficou, tipo, muito baixo astral. E aí eu falei, não vou gravar. E aí eu deixei pra gravar essa semana e agora eu tô doente. Mas eu quero gravar o vídeo. Então, mas como diria a Poca, tamo aí, firme e forte. Não sei se tão forte, não sei se tão firme, mas vamos pro vídeo de indicação de divulgação científica. Esse vídeo é um pedido que fizeram para mim em um vídeo onde eu citava livros de divulgação científica, eu acho, que foi no meu Leia e Anote. E eu fiz uma lista quilométrica. Com certeza não vou conseguir falar de todos os livros que eu gostaria de falar para vocês, tá? Eu anotei aqui no meu celular alguns livros que eu acho que seriam mais interessantes a gente conversar sobre. Eu não tenho todos esses livros físicos, então eu vou deixar a capa deles aqui para vocês procurarem e talvez possa deixar também uma lista direta da Amazon com o link de todos esses livros, tá? Aí, se vocês gostarem, eu faço uma parte 2 com mais indicações. Dentro da área da biologia, eu vou começar com Darwin Sem Frescura, que é um livro do Pirula e do Reinaldo José Lopes. O Pirula é um grandíssimo divulgador científico brasileiro. Recentemente, Pirula sofreu um AVC, estava afastado do YouTube e das redes sociais. Alguns dias antes de eu gravar esse vídeo, ele postou um vídeo falando pessoalmente, novamente, né? Então eu achei um negócio muito legal, assim, e vou indicar, não só por ter um carinho especial pelo Pirula, porque eu sou uma pessoa que assiste os vídeos do Pirula no modo repete, assim, mas também por achar que, para quem quer conhecer Darwin, esse livro ele tem uma linguagem bem acessível, bem fácil, muito mais tranquilo do que você ler o próprio Origem das Espécies do Darwin. Eu colocaria Origem das Espécies aqui na minha lista, só que eu li esse livro 3 vezes. Uma antes da faculdade, uma durante e outra depois, e eu acho ele um livro difícil, mesmo para quem tem boas bases científicas. Então, se você não é da área, eu acho que não precisa que você leia esse livro, a não ser que você esteja extremamente interessado. Eu acho que o Darwin Sem Frescura vai cumprir esse papel aí de te ensinar a teoria da evolução das espécies de uma forma fácil, de uma forma compreensível, e você não vai perder muita coisa do texto original. Vou indicar agora um livro que eu particularmente gosto muito. Eu lembro de ter lido esse livro mais ou menos em 2018, 19. Esse livro se chama Sapiens, uma breve história da humanidade. É do autor Yuval Noah Harari. Eu espero estar falando o nome dele certo. Esse livro, ele traz uma história da humanidade e por que a gente evoluiu da forma que a gente evoluiu e como a gente influenciou outras espécies durante a nossa evolução e o que fez a humanidade virar a humanidade como ela é hoje, né? Então ele é um livro bem abrangente, é uma mistura de história com biologia. Eu gosto bastante do jeito que o Yuval escreve, é muito gostoso de se ler. Não é um livro rápido, que você vai ler numa sentada, mas é um livro muito gostoso de se ler e eu acho que vale a pena para quem gosta da história da humanidade, vale bastante a pena ler esse livro.
Um adendo que eu quero fazer é que a maioria dos livros científicos, gente, você não vai ler igual ficção, pegar o livro e ler do começo ao fim. Muitas vezes, enquanto eu estou lendo um livro científico, eu leio 2, 3 livros de ficção, porque o livro científico ele é feito para você parar, analisar, refletir sobre aquilo que você está lendo. Então, não esperem quem está entrando nesse mundo, né? Quem não está acostumado e veio aqui pegar indicações para ler, não esperem leituras fluidas daquelas que você vai devorar os livros, porque a maior parte dos livros de divulgação científica não são assim, tá? Vocês sabem da minha paixão por comportamento animal e também por inteligência. Então, recentemente, eu li um livro chamado Outras Mentes, O Polvo e a Origem da Consciência, do Peter Godfrey Smith. E esse livro, ele virou o meu novo Império Romano, porque ele mudou a minha percepção de inteligência, tanto humana quanto animal. Nesse livro, o Peter, ele vai traçar ali a evolução da inteligência, desde o período ediacariano, que seria o período onde as células começaram a se desenvolver para células mais complexas, até chegar hoje onde a gente está. E ele vai usar os polvos como exemplos, para mostrar para a gente que a inteligência, ela se desenvolve de formas muito diversas, né? Principalmente dentro do reino animal, abaixo dos homens. E quando eu digo abaixo, eu não estou colocando a gente acima das outras espécies na cadeia, eu quero dizer além, né? É um sinônimo para além. O Peter, ele tem outros títulos, e já vou deixar aqui um outro título que segue essa linha, só que comparando outros animais, que é Metazoa dele também. Ele não é biólogo, ele é filósofo, mas ele vai te explicar ali nesse livro todos os conceitos necessários para que você entenda. Então, ele vai te ensinar o período, ele vai te explicar esse período evolutivo, ele vai te dar noções de filogenética, noções de neurobiologia, para você ter esse contexto, essa base científica para entender o que ele está tentando te explicar, porque o que ele está tentando te explicar não é só a evolução, mas também são perguntas filosóficas sobre em que momento a gente considera um ser ciente, consciente, inteligente. Então, tem tudo isso misturado com biologia. É um livro muito gostoso de ler. Eu, particularmente, devorei o livro, achei ele maravilhoso e fica aqui a minha eterna indicação. Outro livro muito gostoso de ler, um pouco mais denso que o do Peter, eu achei que a autora desse livro, ela explora muito mais ali a parte científica detalhada de estudos e talvez para quem não tem contato próximo com artigos científicos, seja um pouco mais cansativo, mas não é ruim. É um livro chamado A Inteligência das Aves, a autora se chama Jennifer Ackerman, e, gente, esse livro é muito legal de se ler. A gente passa a descobrir coisas incríveis sobre as aves. Inclusive, eu estava lendo esse livro e tomando uma cerveja com meu marido e contando algumas coisas. Eu tenho uma mania de ficar fazendo resenha pra ele do que eu tô lendo. E aí eu falei pra ele assim, cara, como que as pombas sabiam que elas tinham que sair daqui e entregar um recado em outro lugar? A gente assiste esses filmes, séries de medievais, onde o pessoal amarra um negócio na pomba lá, uma mensagem na pomba e manda. Eu sou uma grandíssima fã de Game of Thrones. E aí eu nunca tinha me perguntado isso. Como que ela sabia pra onde que ela tinha que ir? Como que ela sabia que ela tinha que pegar o recado lá, tipo, saía lá de Winterfell e ia lá em King's Landing? E aí eu descobri que, na verdade, o que rolava era algo mais ou menos assim. Eu tenho uma pomba na minha casa e quero falar com você, então eu vou dar a minha pomba para você. Quando você quiser falar comigo, você pega a minha pomba, que foi criada na minha casa, e manda ela para cá, porque ela vai voltar para casa, entendeu? Ela não tem que adivinhar para onde que ela tá indo, como eu pensava. Ela vai voltar para um trajeto que ela já conhecia. Mas, para além disso, o livro vai demonstrar que essa habilidade de geolocalização das pombas é muito maior do que isso, é muito maior do que simplesmente voltar para um lugar de onde ela já saiu, envolve muitas outras coisas, cheiros, variações sísmicas. Então, assim, o livro é extremamente inteligente. Para quem gosta de aves, é um livro extremamente interessante, eu recomendo muito. Os 2 próximos livros que eu vou indicar eu não li, tá? Eles estão na minha lista de leitura.
mas eu vou indicar mesmo sem ter lido, porque eu já sei que são bons. O primeiro é do Ed Yong, e ele chama Um Mundo Imenso, Como os Sentidos dos Animais Revelam Reinos Ocultos à Nossa Volta, título gigantesco, que para dizer que os animais percebem o mundo de uma forma diferente dos seres humanos e como isso afeta a vida desses animais e cria para cada animal um reino complexo e completamente diferente do nosso reino. Eu imagino que isso seja extremamente interessante, porque nós, seres humanos, somos tão únicos, né, tão plurais, cada um observa o mundo e absorve as coisas de formas diferentes, o mesmo acontecimento de formas diferentes, por que não os animais, não é mesmo? E o segundo livro é de um autor chamado Franz de Waal, que é, assim, um dos caras pelos quais eu sou mais apaixonada, o que chega a ser irônico, porque o Franz, ele é um primatólogo, ele trabalha com primatas, e eu não gosto muito de estudos de primatas. O que chega a ser irônico também, porque um dos meus filmes preferidos é Planeta dos Macacos, e eu acho que eu preciso repensar a minha vida. Mas o Franz de Waal, ele é um primatólogo, então a base de estudo dele é primatas. Ele tem vários livros famosíssimos, mas o livro que eu vou indicar aqui é Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais. Esse é o meu próximo livro de divulgação científica, e ele vai questionar como a gente mede a inteligência dos animais baseada na nossa inteligência, e que isso não é base para a gente fazer, né? Porque muitas vezes o que a gente acha, o que a gente define como inteligência, não necessariamente é inteligente no reino animal. Existe um termo para isso, a gente chama isso de antropomorfismo, que é dar ao animal características humanas e valorizar características humanas nos animais, né? E assim, esse título ele me conquistou desde a primeira vez que eu vi. É um livro super difícil de achar. Eu achei ele no Kindle. Não achei versão física ainda, gostaria. Toda vez que eu vou comprar ele tá esgotado. Mas é um livro que eu quero muito ler e eu vou recomendar para vocês, mesmo sem ter lido, porque eu sei que tem pouquíssimas chances desse livro ser ruim. Na faculdade de Biologia Vegetal nunca foi o meu forte, nunca gostei muito. Mais recentemente eu li um livro que mudou a minha percepção de como as plantas existem no mundo, e esse livro se chama A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlleben. Ele vai mostrar como as árvores se comunicam, cooperam, influenciam. Ele chega a mostrar, por exemplo, coisas que eu não fazia ideia. As árvores sabem se é verão, se é inverno, elas hibernam. É claro, ele é um livro bem focado em espécies do continente norte, principalmente da Alemanha. O Peter é alemão, né? E ele é ele é engenheiro florestal em uma reserva. Perdão. Ele é engenheiro florestal em uma reserva, então tá bem focado nesse tipo de espécies. Durante o livro, confesso que eu senti falta de comparações com árvores tropicais, porque eu imagino que se essas árvores desse clima têm esse comportamento, as nossas árvores aqui, elas devem ter algum comportamento bem específico delas. Mas o livro é muito legal e ele tem um plus. Tem uma edição em quadrinhos, uma edição ilustrada desse livro, que está fazendo bastante sucesso, e ela é super linda, com ilustrações magníficas. Então eu super recomendo esse livro. Ainda no reino vegetal, nós temos um livro chamado Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. Ele, para mim, ali, ele é tipo um complemento desse livro do Peter Wohlleben. Ele vem para explicar como as plantas resolvem problemas, como elas se adaptam, como elas interagem com o ambiente, de maneiras que são totalmente surpreendentes. Eu juro que se vocês lerem esses livros, nunca mais vocês vão ver as plantas como seres estáticos e apáticos na vida de vocês. Física, que é uma das minhas paixões. Eu poderia indicar qualquer livro do Carl Sagan para vocês. Na verdade, os autores que eu trouxe aqui, qualquer livro que você lê deles, seria uma boa indicação, mas do Carl Sagan eu vou indicar 2 títulos. O primeiro é Cosmos, onde ele traz ali uma abordagem sobre o universo e ele junta ali biologia, astronomia, história e filosofia. Gosto muito desse livro, ele é muito gostoso, e eu gosto muito do humor do Carl Sagan. Eu acho, assim, que ele tem um jeito de escrever muito gostoso. E o outro livro, esse eu acho que deveria ser obrigatório para todo mundo, sabe? Tipo, devia ser algo que as pessoas leem no ensino médio, enfim. É Um Mundo Assombrado pelos Demônios.
Esse livro, o Cal, ele vai fazer ali uma defesa do pensamento científico. Esse livro não é novo, não é recente, mas parece que ele foi escrito ontem, porque ele traz pra gente, além dessa defesa do pensamento científico, várias observações, várias pontuações sobre pseudociências, astrologia e até mesmo sobre religiões, né? Sobre essa coisa do que a gente considera sobrenatural e aonde a gente tem que pontuar o que é sobrenatural da religião e o que é realmente científico, e é uma defesa da ciência. A gente vê aí hoje em dia na internet influenciadores que trabalham dentro da divulgação científica para impedir que as pessoas caiam em fake news, em pseudociências, e a gente vê ao mesmo tempo muita gente apegada em coisas que são totalmente balela, totalmente mentira, sabe? Porque falta senso crítico e falta confiança na ciência. Então esse livro do Carl Sagan, ele vem para preencher esse espaço. Acho que, como eu disse, deveria ser uma leitura obrigatória. Eu acho que é um livro maravilhoso e o humor do Carl é incrível. Ele, no começo desse livro, conta um pouco sobre a vida dele e ele foi uma pessoa que foi criada por pais que não tinham o menor conhecimento científico, mas que mesmo sem entender o que ele queria fazer e sem entender onde ele queria chegar com a ciência, nunca deixaram de apoiar ele no estudo, nunca deixaram de incentivar que ele perseguisse a ciência, né? E eu acho isso muito legal. A introdução, o prefácio desse livro é muito bonito. Eu gosto muito do jeito que ele fala dos pais, o carinho com que ele fala dos pais, assim, é uma coisa muito gostosa para quem é pai ler, sabe? Ele reconhecendo que o incentivo e o apoio dos pais tornou ele o cientista que ele é, né, que ele foi. Então é muito legal. Não poderia deixar de citar aqui o Stephen Hawking. Vou recomendar aqui Uma Breve História do Tempo. Ele tem outros livros, mas eu acho que Uma Breve História do Tempo é uma boa introdução. É um livro que fala sobre relatividade, buracos negros, origem do universo, então é um livro muito gostoso. Eu gosto dos livros do Stephen Hawking, não gosto tanto da pessoa dele, mas gosto dos livros dele. E não dá para negar, o cara era um gênio da física, né, gente? Não tem como não lê-lo. Dentro desse universo, eu anotei 2 autores que eu li uma coisinha ou outra e bem pouco, mas que eu quero deixar aqui o nome dos autores para que vocês pesquisem. Um é o Carlo Rovelli e o outro é o Marcelo Gleiser. Vocês podem escolher qualquer livro deles. Todos os livros deles são maravilhosos, o Carlo Rovelli principalmente. O Marcelo também. Então, assim, qualquer livro de um desses 2 autores também é uma ótima introdução e é um ótimo livro de divulgação científica, principalmente na área da física. Bom, gente, fica aqui as minhas indicações de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem para mim se vocês gostaram, o que mais vocês querem, qual área mais vocês querem que eu traga para vocês, se vocês querem saber mais de biologia, se vocês querem saber mais de história. E eu vejo vocês no próximo vídeo.